Então vamos iniciar aqui o nosso estudo pormenorizado das disposições constitucionais relativas ao Poder Judiciário, tudo bem? Matéria importante que tem uma incidência relevante em provas. Geralmente a cobrança vai se tratar da estrutura do Poder Judiciário, né, a composição dos tribunais, né, quem que integra o STF, o STJ, qual que é a disposição constitucional a respeito desses entes, né, quem que tem prevalência, quais são as atribuições, especialmente, ultimamente, que nós estamos tendo uma grande um clamor público em torno do Poder Judiciário, né, a população com mais acesso à informação, celular, internet, começou a cobrar mais e tentar entender como que esse poder funciona, né? Ocorre que o Poder Judiciário, muitas vezes, ele não tem como missão agradar a população. Ele não tem como missão o populismo, né? Agradar o povo, o senso comum, né? O Poder Judiciário ele vai ter como objetivo, geralmente, né, princípio, a aplicação da justiça. E a justiça nem sempre agrada a todos, né? Pois esse tema está em voga e as provas tendem a explorar isso também, tá bom? Então a gente vai estudar aqui como que funciona, qual que é a relação do Poder Judiciário com os outros poderes, né, o que nós podemos definir como sendo o Poder Judiciário, e dentre outros temas a gente vai fazer aulas bem completas aqui que vão tratar esse tema de maneira bastante suficiente para suas provas aí, carreiras policiais, carreiras administrativas, o concurso que você for fazer, ok? Então, vamos juntos aqui, vamos começar tratando rapidamente, né? Vem comigo aqui, né, do poder. Então, vamos lá. Vamos começar falando aqui de noções gerais, né? Vamos falar de noções gerais do Poder Judiciário, né? Como eu disse, né, o Poder Judiciário ele é um dos poderes da República Federativa do Brasil, ok? É um dos poderes harmônicos e independentes que a gente encontra lá no artigo 2º da CF, né? Então, lá no artigo 2º, nós temos lá as disposições que são poderes independentes e harmônicos entre si, o Judiciário, o Legislativo e o Executivo, ok? Então, nós temos um dos 3 poderes da República aqui. Pedra de toque, importantíssimo para o Estado Democrático de Direito, ok? Qual que é a missão principal do Poder Judiciário, né? A gente tem qual que é a missão dele dentro da República Federativa do Brasil? A missão, como regra geral, é a aplicação do direito, é aplicar o direito ao caso concreto. Ou seja, o Poder Judiciário é o poder que detém a capacidade de ser a última palavra em termos de aplicação do ordenamento jurídico, seja da Constituição em si, seja das leis que nós temos no nosso ordenamento, tudo bem? Então, basicamente, o Poder Judiciário seria esse instituto importante no Estado Democrático de Direito, tá bom? Então, analisando que ele é um dos poderes da República, vamos analisar algumas características do Poder Judiciário, tá? Veja, como eu falei para vocês, o Poder Judiciário ele é responsável pela aplicação do direito. Ele é responsável por dizer o que é certo ao caso concreto, né? A norma, geralmente, ela é abstrata, né? Nós temos um comando abstrato, a gente precisa pegar essa norma, né, e aplicar ela a um caso concreto, seja no direito penal, no direito civil e etc. Então, o Poder Judiciário é a instituição que tem essa capacidade, é o órgão que tem essa competência constitucional de ser a última palavra. E de onde a gente tira isso, né? Como que a gente chega a essa conclusão? Lá no artigo 5º, no inciso 35, vai consagrar o que a gente chama do princípio da unicidade de jurisdição, ou a inafastabilidade do Poder Judiciário. Tá? O que significa dizer isso? O Constituinte expressou lá que a lei não poderá afastar da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão a um direito. Ora, o que significa isso? Que sempre é dado ao Poder Judiciário a capacidade de analisar uma ameaça de direito. Isso é a consagração, né, desse sistema de aplicação das leis, né?
que é o sistema, como eu disse para vocês, da unicidade de jurisdição. Em todo lugar é assim? Ou sempre é assim? Não. Nós temos alguns países que têm a dualidade de jurisdição, né? Alguns países que nós chamamos do sistema francês, né? Ou contencioso administrativo, por exemplo, em que algumas situações a apreciação do Poder Judiciário é excluída, em especial quando a gente trata de matérias de cunho administrativo, que envolvem a administração pública. Nós temos as chamadas cortes administrativas, como é o exemplo clássico da França, né? A França, algumas matérias são discutidas unicamente administrativamente, unicamente em âmbito administrativo, em uma corte administrativa. O Brasil não. Tanto que o Constituinte originário entabulou essa disposição lá no artigo 5º. O que nós temos no artigo 5º? Você vai se lembrar que são os direitos fundamentais. Então isso aqui, inclusive, é protegido como cláusula pétrea. O que é uma cláusula pétrea? É aquilo que você não pode alterar por emenda constitucional, né? Você não pode abolir por emenda constitucional, mais precisamente. Você pode até alterar, restringir, mas não pode abolir. Então, nesse caso, o Brasil, toda ameaça de lesão a um direito, toda ameaça de lesão, quer dizer, antes mesmo de você ter um direito seu afetado, você já pode levar essa matéria à apreciação do Poder Judiciário, de maneira preventiva, ok? Então veja o quão importante é esse poder na República, o quão importante é esse poder no nosso modelo federativo, no nosso sistema, né, jurídico, sendo que ele sempre vai ter a última palavra, tá? Então, essa é uma outra característica também importante do Poder Judiciário que a gente tem que frisar, né? Que é a definitividade. O que significa dizer isso? A última palavra sempre vai ser do Poder Judiciário, ok? Então, quem que pode produzir o que a gente chama de coisa julgada. O que é coisa julgada? É aquilo que não pode mais ser modificado. Não caberia mais nenhum recurso, vamos dizer assim. Dizer que a jurisdição é una, né, que há unidade de jurisdição, não significa dizer que o Poder Judiciário detém o monopólio, né, da aplicação do direito. Não. Na verdade, sempre é facultado ao particular levar a sua demanda ao Poder Judiciário e só o Poder Judiciário pode dar a última palavra, mas nada impede, por exemplo, que você recorra a órgãos administrativos. Vou te dar um exemplo para ficar mais claro. Você sofreu uma multa de trânsito, né? Estava dirigindo a alta velocidade, radar, só que acontece que você estava num estado de necessidade, por exemplo, estava socorrendo uma pessoa. Você pode tentar, com um recurso administrativo, invalidar, né, cancelar essa multa, ok? Mas nada impede que você também leve essa apreciação para o Poder Judiciário, ok? Lá na matéria de direito administrativo, a gente vai estudar isso com mais calma. Você vai entender que nós temos alguns detalhes, temos algumas exceções, como, por exemplo, a justiça desportiva, que nós temos que esgotar as instâncias, nós temos a questão do mandado de segurança, quando cabe efeito de recurso suspensivo, nós temos questões previdenciárias, etc. Não é o nosso tema aqui, não é o nosso foco aqui, mas, basicamente, você vai sempre poder levar a sua demanda ao Poder Judiciário e é o Poder Judiciário que vai ter a capacidade de produzir coisa julgada. É o Poder Judiciário que vai ter a capacidade de definir aquela situação. Tudo bem? Então, observem o quão importante é esse poder e o quanto de poder em si ele tem, né? Então, tendo tantos poderes, né, outra característica importante também do Poder Judiciário é a inércia. O que é inércia? A inércia significa dizer que o Poder Judiciário ele não pode agir de ofício, tá? Ele não pode agir por conta própria, né? Ele não pode agir sem ser provocado. Isso como regra geral, tudo bem? Então o Poder Judiciário não pode agir sem ser provocado.
nós necessitamos que alguma instituição ou algum ente, nós vamos estudar mais para frente, que são geralmente as funções essenciais da justiça, provoque o Poder Judiciário. Ele se mantém inerte, ele não pode agir de ofício, dada o tamanho dos poderes que ele detém. O Poder Judiciário pode invalidar um ato de qualquer um dos outros poderes, né? A gente vai falar já já aqui nas funções típicas dele, mas ele tem o poder de invalidar um ato do Poder Executivo, do Poder Legislativo. Então, se o Poder Judiciário pudesse agir de maneira oficiosa, ou seja, sem ser provocado, ele se sobreporia nos outros poderes com certeza. Ele teria nós teríamos um superpoder no Poder Judiciário. Então, ele depende de outras instituições até para quê? Para garantir uma outra característica importante do Poder Judiciário. Anota aí. Outra característica importante do Poder Judiciário, que é a sua impessoalidade. Ok? O Poder Judiciário tem que ser impessoal. Ele tem que manter a sua impessoalidade, a sua imparcialidade, né? Muito se fala disso também atualmente, né? Essa questão da imparcialidade do Poder Judiciário, a participação do juiz no processo, né? Recentemente nós tivemos aí o pacote anticrime aprovado, que instituía a figura do juiz de garantias. Você tem que estar estudando, você já deve ter ouvido falar disso, né? Juiz de garantias, que seria justamente evitar que o juiz se contamine com o processo, com a investigação. Então, é tema que está em voga e é uma característica fundamental do Poder Judiciário. Como eu falei para você, se ele tem tanto poder assim, imagina se ele pudesse agir de maneira tendenciosa. Eu não digo aqui tendenciosa de maneira pejorativa, não. Eu digo apenas com um interesse em um lado, em uma parte. Pode ser, inclusive, um interesse legítimo, por exemplo, querer prender um criminoso, querer punir um bandido. Mas o juiz ele deve se manter inerte. Ele não pode ter essa tendência, ele tem que sempre se ater ao que a ele é levado, né? É óbvio que existe o senso de justiça, é óbvio que existe mecanismo de aplicação do direito, mas como regra geral, ele deve se manter impessoal, ele deve se manter inerte, né? O Poder Judiciário como um todo. E isso está muito em voga hoje em dia, ok? Então, vamos trabalhar agora, rapidamente, vamos passar a falar das funções propriamente ditas do Poder Judiciário, ok? Funções. Típicas e atípicas. Como sendo parte de um dos poderes da República, né, ao lado do Executivo e do Legislativo, o Poder Judiciário também exerce funções típicas e atípicas. O que significa dizer isso? Cada poder, no modelo de separação que começou a ser elaborado lá por Montesquieu, depois na verdade começou lá com Aristóteles, depois foi sendo desenvolvido, chegou até Montesquieu, que chegou esse modelo que a gente tem, mais próximo que a gente tem hoje, que seria essa divisão dos poderes. Qual que é a ideia central disso, né? Na verdade, o poder ele é uno e indivisível, o poder do Estado, né? Essa divisão de atividades ela é meramente de atribuições para facilitar o desempenho das funções públicas, ok? Ou seja, na verdade, o grande detentor do poder em uma democracia é o povo, ele é o titular do poder. Contudo, nós fazemos essas divisões, né, para poder executar de maneira mais fiel, mais responsável as funções públicas, né, as principais atuações do Estado, quais sejam administrar a coisa pública, legislar, criar as leis e executar essas leis, aplicar essas leis ao caso concreto, ok? Então, qual que é a função típica do Poder Judiciário, né? A gente já conversou. A função típica vai ser a aplicação, né, do direito. Que a gente pode chamar também de função jurisdicional. Ou seja, é aplicação do direito ao caso concreto, né? Como a gente já conversou. Essa é uma função que a gente diz que é típica do Poder Judiciário. Por quê? Porque ela exerce ela
preceptualmente, né? Ele nasceu com essa concepção, ele tem essa atribuição, mas não significa dizer que ele só faça isso, tá bom? Como todos os demais poderes, o Poder Judiciário também executa funções atípicas. Por exemplo, nós temos as funções atípicas administrativas, que seria uma função do Poder Executivo, por exemplo. Essa função atípica administrativa, por exemplo, quando o Poder Judiciário provém seus cargos por concurso público, compra bens, serviços por meio de licitação, organiza o seu pessoal, concede férias, concede licenças. Então, é uma função administrativa, tá bom? Uma função atípica administrativa, ele está executando atipicamente. Qual é o poder que detém, como regra geral, essa função? É o Poder Executivo. Mas todos eles, de maneiras atípicas, também exercem essa função. E ele também exerce a função atípica legislativa, tá? Quando que ele faz isso? Quando ele cria normas gerais, né? Como, por exemplo, quando ele elabora o regimento interno dos tribunais, que é uma competência que a Constituição também atribui ao Poder Judiciário, quando ele cria normas gerais, abstratas, por exemplo, um juiz que baixa ali uma portaria, uma resolução, etc. Ok? Então, o Poder Judiciário também pode executar essas funções atípicas, tá? Funções atípicas que não estão esculpidas justamente na sua atribuição princípio, mas ele pode sim executar esses outros serviços como todos os demais poderes, tá? Nós temos um pequeno celeuma aí doutrinário a respeito da execução do poder, né, da atribuição jurisdicional por outros poderes. Não é tema nosso aqui, né? Porque, como eu disse, apenas o Poder Judiciário tem essa função de dizer o direito de maneira definitiva, de produzir a coisa julgada. Ou seja, alguns doutrinadores dizem que isso não seria aplicável aos outros poderes, mas o que é fato aqui é que o Poder Judiciário tem essa atribuição, tem essa função típica jurisdicional, tá? E tem como funções atípicas as funções administrativas e funções legislativas também, ok? Então, olha só, o que a gente vai começar a falar agora, né? Vencido essa pequena introdução, vamos trabalhar aqui com as garantias do Poder Judiciário. Para executar essa importante função, né, de ser o órgão, o poder que pode dizer o direito em última instância, o Constituinte outorgou também ao Poder Judiciário garantias para que nós possamos ter definidas esses princípios, como a gente disse, da impessoalidade, da autonomia do Poder Judiciário, para não torná-lo ele um poder submisso aos demais e muito menos um superpoder. Então nós temos algumas garantias que foram otorgadas ao Poder Judiciário para que ele possa exercer a sua função institucional de maneira plena, imparcial, eficaz e de acordo com a Constituição, ok? Então nós temos as garantias que ao Poder Judiciário foram otorgadas. A primeira delas, que a gente pode citar, está lá no próprio artigo 2º, né? A autonomia. O que significa dizer que um poder é autônomo, que detém autonomia? Que ele não está vinculado, ele não está subordinado a nenhum outro poder, nem ao poder executivo, nem ao poder legislativo, ou seja, ele é um poder autônomo que não deve obediência hierárquica aos demais poderes. Isso está no próprio artigo 2º da Constituição, tranquilo, sem muito mistério. Outra garantia importante é a garantia da independência financeira. Independência financeira. Não é bem uma independência, mas na verdade seria que ele tem a atribuição de elaborar seu próprio orçamento, né? Ele pode gastar o dinheiro desse orçamento da maneira que melhor lhe prover. O próprio Poder Judiciário que vai analisar isso e executar.
Onde que a gente encontra isso? Vem comigo aqui, vamos trabalhar aqui com a independência financeira do Poder Judiciário, que está lá no artigo 96 da Constituição Federal, ok? Então, olha só, vamos ler aqui o texto constitucional para que você possa entender isso com mais detalhes. Artigo 99. Vamos começar pela autonomia administrativa, autonomia financeira que está no artigo 99, ok? Então veja, o que diz o artigo 99, acompanha comigo aí a leitura. Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira. Vamos tratar primeiro da autonomia financeira que está no 99 e depois a gente vai trabalhar a administrativa que está lá no 96. Então vejam, os tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias dentro dos limites estipulados conjuntamente com os demais poderes na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. O encaminhamento da proposta, ouvidos outros tribunais interessados, compete, no âmbito da União, aos presidentes do Supremo Tribunal Federal, dos tribunais superiores, com aprovação dos respectivos tribunais, no âmbito dos estados, do Distrito Federal e territórios, aos presidentes dos tribunais de justiça, com aprovação dos respectivos tribunais. Parágrafo 3º. Se os órgãos referidos no parágrafo 2º não encaminharem as respectivas propostas orçamentárias dentro do prazo estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária vigente. O que significa isso? Que eles, olha aqui para mim, se o Poder não encaminhar a proposta orçamentária, o Poder Executivo vai considerar a proposta anterior, tá? Que ele já tinha encaminhado anteriormente, fazendo os ajustes necessários de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Vejam, você não precisa dominar esse tema aqui, direito financeiro, né? Se você está estudando também AFO, você já deve ter tido um contato com isso, com LDO, LOA, PPA, mas você não precisa dominar isso aqui, você precisa entender o seguinte, que o Poder Judiciário detém a prerrogativa de produzir o seu próprio orçamento, óbvio, de acordo com os limites estabelecidos, de acordo com os outros poderes também, porque dinheiro não dá em árvore, ou seja, ele não pode querer mais do que é possível, mas ele pode se organizar financeiramente, ele pode definir onde ele vai gastar o seu dinheiro, e isso é muito importante para que ele não fique submetido ao interesse, ao alvedrio do chefe do Poder Executivo, que é quem tem a chave do cofre, né? Quem tem a grana, quem recolhe o dinheiro é o Executivo, geralmente. Então, a partir disso, você tem uma importante ferramenta de autonomia para o Poder Judiciário, ok? Então, basicamente, a autonomia financeira vai girar em torno disso, em o poder ter a prerrogativa de definir como ele vai gastar o dinheiro que a ele é outorgado, ok? E a autonomia administrativa está lá no artigo 96, Ele detém essa autonomia financeira para instituir os recursos e administrativa para ele poder administrar esse dinheiro e o seu pessoal. Acompanhe comigo aí a leitura do artigo 96. Compete privativamente aos tribunais eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos, organizar suas secretarias e serviços auxiliares e dos juízos que lhes forem vinculados, velando pelo exercício da atividade correcional respectiva, prover, na forma prevista nessa Constituição, os cargos de juiz de carreira e da respectiva jurisdição, propor a criação de novas varas judiciárias, prover por concurso público de provas ou de provas e títulos, obedecido o disposto no artigo 169, parágrafo único, os cargos necessários à administração da justiça, exceto os de confiança, assim definidos em lei. Continuando, F. Conceder licença, férias, afastamentos, seus membros, dos juízes e servidores que lhe forem imediatamente vinculados, ao Supremo Tribunal Federal e aos tribunais superiores e aos tribunais de justiça do Poder Legislativo respectivo,
propor ao Poder Legislativo respectivo, observado o disposto no artigo 169, a alteração do número de membros dos tribunais inferiores, a criação e extinção de cargos, a remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízes que lhe forem vinculados, bem como a fixação de subsídio de seus membros e dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores, onde houver a criação ou extinção dos tribunais inferiores, a alteração da organização e da divisão judiciárias, aos tribunais de justiça julgarem os juízes estaduais do Distrito Federal e dos territórios, bem como os membros do Ministério Público nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Então, veja que nós temos aqui várias disposições que garantem autonomia, que garantem a atuação administrativa do Poder Judiciário. Isso, basicamente, se traduz em ele poder gerir as suas coisas, os seus assuntos da maneira que bem lhe prover. Isso garante a ele certa autonomia com referência aos demais poderes. Ou seja, não pode o Poder Executivo determinar onde vai ser uma vara judiciária, quantos juízes vão ter, quais são o número de cargos, etc. Então, toda a administração do Poder Judiciário cabe a ele mesmo, cabe ao próprio Poder Judiciário. Isso é uma garantia importante que detém este órgão, tá bom? Então, a garantia administrativa e financeira serve justamente para garantir essa atribuição, essa atuação livre e desimpedida do Poder Judiciário, ok? Vamos encerrando por aqui esse bloco e logo mais a gente volta retornando, tratando da estrutura do Poder Judiciário.